Ela foi humilhada na frente de 50 executivos. Riram da estagiária burra que não sabia responder uma pergunta simples. Mal sabiam que Sofia estava prestes a responder na língua nativa de cada um deles. Sem hesitar. Você entende o que estou perguntando? Ricardo Domingues bateu a mão na mesa. O salão de conferências do Hotel Maxud Plaza congelou. Sofia apertou a prancheta contra o peito. 50 pares de olhos cravados nela. Sim, senhor, eu... Então responda. Ele se virou para os executivos. Vejam o nível de funcionário que a RDX Consulting contrata. Risadas cortaram o ar. Sofia sentiu o rosto queimar. A prancheta escorregou dos dedos suados. Ela se abaixou para pegar. Mais risadas. Ricardo continuou em inglês alto-performático. This is what happens when you hire based on quotas, not merit. Um executivo francês gargalhou. A alemã ao lado dele balançou a cabeça piedosa. Senhorita, Ricardo voltou para o português, cada palavra arrastada. Vou fazer uma pergunta bem simples, bem basicazinha mesmo. Você consegue me dizer qual é a diferença entre ROI e EBITDA? Silêncio. Sofia abriu a boca. Em inglês, ele cortou. Already in English, please, since we have international guests. Ela respirou. Return on Investment Measures. Errado! Ele nem deixou ela terminar. Você nem sabe pronunciar direito. Return, não return. Imitou o sotaque dela, exagerando. A sala explodiu. Um executivo japonês desviou o olhar constrangido, mas não disse nada. Marina, a assistente do CEO, estava encostada na parede do fundo. Cerrou os punhos. Também não disse nada. Ricardo se aproximou de Sofia. Invadiu o espaço dela. Sabe qual é o seu problema? Ele baixou a voz, mas alto o suficiente para todos ouvirem. Você não estudou, não se preparou, não sabe nada. Sofia prendeu a respiração. As unhas cravaram na palma da mão. Ele pegou uma garrafa de água da mesa. Tomou um gole longo, teatral. Deixou ela ali, em pé, exposta. Como alguém tão arrogante não percebeu que acabava de acordar um leão? O som das risadas perfurou algo antigo dentro dela. Sofia, 12 anos. Pátio da escola. Círculo de crianças ao redor. Fala de novo. Fala aquela língua esquisita. Ela estava com um livro em árabe no colo, presente do pai. As meninas arrancaram de suas mãos. Isso nem é letra de verdade. Youssef estava na grade da escola, esperando para buscá-la. Viu tudo. Abaixou a cabeça. Sofia nunca mais levou os livros dele para a escola, mas em casa era diferente. Cada língua é uma alma diferente, Habibti. Youssef sentava com ela toda noite na mesa da cozinha apertada. Quando você fala árabe, carrega minha história. Quando fala português, carrega a sua. Quando aprender inglês, francês, mandarim, vai carregar o mundo inteiro. Quero aprender todos, baba. Vai aprender. Ele beijou a testa dela. Você é mais inteligente que 10 de mim. Sofia tinha 15 quando a professora de inglês a humilhou na frente da turma. Repete. 3. Zri. 3. Com a língua entre os dentes. Não zri. Você parece uma... Enfim. Tenta de novo. 3. Melhor. Mas esse sotaque... A professora suspirou. Vai ser difícil você conseguir emprego bom assim. As colegas riram baixinho. Sofia parou de levantar a mão nas aulas. Começou a almoçar sozinha. Aos 18, o telefone tocou às 3 da manhã. É seu pai. Precisa vir agora. Hospital Sírio-Libanês. Quarto, 847. Youssef estava pequeno naquela cama. Tubos, bipes, cheiro de desinfetante que grudava na garganta. Baba. Ele segurou a mão dela. Força que não deveria ter. Sofia. A voz saiu raspada. Promete uma coisa. Qualquer coisa. Não esconda seus dons. Ele tossiu. Marina apareceu com água, mas ele recusou. Não esconda por medo de homens pequenos. Homens pequenos gritam alto porque têm medo do seu silêncio, do seu conhecimento. Baba, descansa. Promete. Ele apertou mais forte. Prometo. Youssef morreu na manhã seguinte.
Sofia encontrou a lista uma semana depois, dentro da carteira dele, manuscrita, tinta azul desbotada. 9 línguas para minha Sofia dominar. Árabe, nossa alma. Português, sua casa. Inglês, o mundo. Francês, a arte. Espanhol, os irmãos. Alemão, a precisão. Mandarim, o futuro. Japonês, o respeito. Italiano, a paixão. Ela colou na parede do quarto. 5 anos estudando sozinha. Madrugadas, aplicativos, vídeos no YouTube, comunidades online, cafés com imigrantes que trocavam aulas por companhia. Cada centavo que sobrava ia para cursos. Nenhum diploma oficial, nenhum certificado, apenas fluência, 9 universos na ponta da língua e vergonha demais para mostrar. Até hoje. Uma xícara bateu na mesa. Sofia piscou. Voltou. Hotel Maxud Plaza. Salão de conferências. 50 pares de olhos. Ricardo ainda estava na frente dela. Sorriso de quem já venceu. Mas algo mudou. Sofia não abaixou mais a cabeça. A menina de 12 anos com o livro em árabe arrancado das mãos estava ali. A adolescente humilhada pela professora estava ali. A filha segurando a mão do pai no hospital estava ali. E todas elas estavam cansadas de silêncio. Sofia endireitou a coluna. Respirou fundo. Devagar. Ricardo franziu a testa. Percebeu a mudança. Algum problema, senhorita? Nenhum. Voz firme. Nenhum problema. Sofia deu um passo à frente. Posso responder a pergunta agora? Ricardo soltou uma risada curta. Ah, agora ela quer falar? Depois de travar por 2 minutos? Eu não travei. O senhor não me deixou terminar. Murmúrio na sala. Ricardo cruzou os braços. Está bem. Vamos lá. Me ilumine. Qual a diferença entre ROI e EBITDA? Em inglês, por favor. Sofia abriu a boca. Espera. Ele levantou a mão. Sabe o quê? Mudei de ideia. Essa pergunta é fácil demais. Qualquer estagiário decora isso no primeiro dia. Ele se virou para os executivos. Vamos testar de verdade. Pegou o notebook. Digitou algo. Projetou na tela grande. Um gráfico complexo. Números em alemão. Termos técnicos de economia avançada. Explica esse gráfico. Em alemão. Você tem 30 segundos. A sala silenciou. Sofia olhou para a tela. Entendeu cada palavra, cada número. Poderia explicar dormindo. Mas e se ela falasse e mesmo assim rissem? E se o sotaque não fosse perfeito? E se... 20 segundos. Marina se mexeu no fundo da sala. Olhou para Sofia com algo que parecia esperança. 10 segundos. Sofia abriu a boca. A primeira palavra em alemão estava ali, pronta. Tempo esgotado. Ricardo desligou a projeção. Como imaginei, não sabe. Eu sei, Não interessa mais. Ele se virou para o gerente dela, Paulo, que estava suado perto da porta. Paulo, por que você trouxe uma funcionária despreparada para uma reunião internacional? Paulo engoliu seco. Senhor Ricardo, ela estava disponível e... Disponível não é qualificada. Ricardo voltou para Sofia. Sabe o que você deveria fazer? Observar, aprender, ficar quieta. Mas não, você quer aparecer. Eu não quero aparecer, só quero fazer meu trabalho. Seu trabalho? Ele deu uma risada seca. Seu trabalho é trazer café, imprimir relatórios. Não é dar palpite em reunião de 7 dígitos. O executivo italiano, Marco, se inclinou para a frente. Ricardo, isso não é um pouco... Um pouco o quê, Marco? Ricardo cortou. Você acha que eu estou sendo duro? Estou sendo realista. Esse é o problema da geração dela. Acham que merecem tudo sem trabalhar. Sofia apertou a prancheta até os dedos doerem. A executiva alemã, Petra, limpou a garganta. Talvez possamos continuar a reunião e... Vamos continuar, sim. Ricardo bateu palmas. Mas primeiro, preciso ter certeza de que todos aqui estão no mesmo nível. Não posso ter alguém que não entende o básico atrapalhando. Ele apontou para Sofia. Última chance. Vou fazer uma pergunta simples, simplíssima. Se você acertar, fica. Se errar, sai agora e mando outra pessoa.
Paulo deu um passo à frente. Senhor Ricardo, com todo respeito. Quieto, Paulo. Ricardo não tirou os olhos de Sofia. Então, aceita o desafio? 50 pessoas esperando. Sofia sabia a resposta certa. Sair. Sair daquela sala, daquele humilhação, daquele emprego que nunca a valorizou. Mas a lista do pai piscou na mente dela. 9 línguas, 9 almas, 5 anos de estudo obsessivo. Aceito. Ricardo sorriu. Aquele sorriso de tubarão. Ótimo. Aqui vai. Ele trocou para francês, rápido, sotaque carregado. Quelle est la différence entre la marge brute et la marge nette? Et pourquoi est-ce important pour l'analyse financière? Sofia piscou. Francês. Ele queria que ela explicasse a diferença entre margem bruta e margem líquida, em francês. Ela sabia. Deus, como ela sabia. Mas a sala inteira estava olhando. O executivo francês, Jean-Pierre, estava sorrindo, curioso. E se ela errasse uma conjugação? E se o sotaque dela fosse ridículo? A professora de inglês ecoou na cabeça. Esse sotaque, vai ser difícil você conseguir emprego bom assim. 10 segundos, Ricardo cantarolou. Sofia olhou para Marina. A assistente estava tensa, mãos entrelaçadas. Olhou para Paulo. Ele estava pálido, já preparando o pedido de desculpas. Olhou para a porta. Saída fácil. Então viu seu reflexo na janela de vidro ao fundo. E por um segundo, não era ela ali. Era Youssef, na grade da escola, vendo a filha ser humilhada, abaixando a cabeça. Não esconda por medo de homens pequenos. Homens pequenos gritam alto. Ricardo estava gritando há 10 minutos. 5 segundos. Sofia abriu a boca. A frase em francês estava ali, perfeita, fluida. Mas antes que saísse, tempo! Ricardo bateu na mesa. Viu? Não sabe? Eu sabia. Eu sei. Eu ia. Tarde demais. Ele se virou para Paulo. Tira ela daqui. Agora. Paulo se aproximou. Sofia, vamos. Não. Ela não se mexeu. Ricardo virou devagar. Como é? Eu disse não. A voz dela saiu mais firme do que esperava. Eu aceito seu desafio. Fiz francês na escola. Posso responder. Mentira. Nunca fez francês na escola. Aprendeu sozinha, aos 20 anos, com podcasts e filmes legendados. Ricardo inclinou a cabeça. Você fez francês? Fiz. Então responde. Ela respirou. La marge brute est le revenu moins le coût direct de production. La marge nette inclut toutes les dépenses. C'est important parce que... Ela decorou, Ricardo gargalhou. Qualquer um decora uma frase. Jean-Pierre, o executivo francês, se inclinou. Posso testar? Ricardo abriu os braços. Por favor. Jean-Pierre olhou para Sofia, falou em francês, devagar. Onde você estudou francês? Sofia hesitou. A verdade? YouTube e aplicativos? Estudei sozinha. Sozinha? Ele sorriu. Impressionante. E por quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Jean-Pierre trocou para francês mais rápido. Então você deve conseguir me dizer qual é a melhor estratégia para entrar no mercado europeu, considerando as barreiras tarifárias pós-Brexit. Silêncio. Sofia sabia a resposta. Tinha lido 5 artigos sobre isso semana passada, mas não em francês técnico, em português. Como explicar conceitos econômicos complexos em francês sem errar? E se ela travasse no meio? E se procurasse uma palavra e não achasse? Todos veriam. Todos saberiam que ela era uma fraude. Ela não sabe, Ricardo decretou. Óbvio que não sabe. Falou 3 frases decoradas e acabou. O executivo japonês, Kenji, estava quieto no canto, observando tudo com olhos afiados. A italiana Chiara mexia no celular, entediada. Marco, o italiano que tentou defendê-la antes, parecia desconfortável, mas não disse nada. Ninguém ia ajudar. Sofia estava sozinha. E talvez Ricardo estivesse certo. Talvez ela realmente não fosse boa o suficiente. Não importava quantas línguas ela falasse em casa, sozinha, com fantasmas.
Aqui, no mundo real, com pessoas reais olhando, julgando, talvez ela fosse mesmo só uma garota com sonhos grandes demais. Sofia. Paulo tocou o ombro dela. Voz baixa. Vamos, não vale a pena. Ela olhou para ele. Paulo sempre foi gentil. Nunca a defendeu de verdade, mas nunca foi cruel. Apenas omisso, como todos. Sofia pegou a prancheta. Deu um passo em direção à porta. Ricardo soltou um suspiro teatral. Finalmente, agora podemos ter uma reunião séria com pessoas sérias. Ela parou. A mão na maçaneta. Fria, metal gelado, pensou no pai. Mão quente. Última vez que segurou. Promete. Prometo, baba. Sofia largou a maçaneta. Virou. Eu sei a resposta. Ricardo revirou os olhos. Meu Deus, essa menina não desiste. Em francês, em alemão, em qualquer língua que o senhor quiser. Voz firme agora, sem tremor. Mas o senhor não quer que eu responda. O senhor quer que eu fale. A sala congelou. Ricardo deu um passo à frente. Perigoso. Cuidado com o que você diz. Por quê? Sofia não recuou. Porque eu sou estagiária e o senhor é diretor, isso não muda a verdade. A verdade, ele cuspiu a palavra, é que você não sabe nada e está fazendo drama para esconder isso. Então, me teste de verdade. Sofia jogou a prancheta na mesa. Não com tempo ridículo, não me interrompendo. Me dê 30 segundos de verdade. Faça uma pergunta. Qualquer pergunta. Qualquer idioma. Marina, no fundo, estava sorrindo. Ricardo olhou ao redor. Os executivos estavam atentos agora, curiosos. Ele não podia recuar, não na frente deles. Está bem, ele cruzou os braços. Você quer ser testada? Vamos testar. Pegou o celular, digitou, projetou na tela. Pergunta em mandarim, caracteres complexos, sobre política fiscal chinesa. Lê isso em voz alta, em mandarim, e explica em português. A sala prendeu a respiração. Sofia olhou para a tela. Seu mandarim era bom. Muito bom. Mas ler caracteres em voz alta, na frente de 50 pessoas, com um nativo possivelmente na sala... Acabou a coragem? Ricardo perguntou. Sofia olhou para ele, depois para a tela, depois para o crachá no pescoço dela. Dentro do crachá, invisível para todos, a lista do pai. Número 7, mandarim, o futuro. Talvez fosse hora de parar de ter medo do futuro. Sofia abriu a boca para começar. Espera. Ricardo levantou a mão. Antes de você tentar e fracassar, quero que todos aqui entendam uma coisa. Ele se virou para a sala, voz alta, performática. Essa é exatamente a postura que destrói empresas. Funcionários medianos que acham que podem fazer mais do que são capazes, que mentem no currículo, que inventam habilidades. Ele apontou para Sofia. Ela disse que fala francês, disse que sabe mandarim, mas na hora de provar, trava, fica em silêncio, porque não sabe. E sabe por que não sabe? Ninguém respondeu. Porque ela não se esforçou, porque ela acha que o mundo deve ser fácil, que pode chegar aqui numa reunião de milhões, sem preparo e fingir que pertence. Sofia sentiu o sangue subir para o rosto. Senhor Ricardo, quieta, eu não terminei. Ele caminhou pela sala, mãos nos bolsos, dono do espaço. Vocês sabem quantos anos eu levei para chegar onde estou? 20. 20 anos ralando. Acordando às 5 da manhã, estudando línguas, fazendo MBA, construindo networking. Ele parou na frente dela novamente. E essa menina acha que com 3 frases decoradas em francês, ela pode competir comigo? Marco, o executivo italiano, se mexeu desconfortável. Ricardo, talvez isso seja... Seja o quê, Marco? Ricardo cortou. Injusto? Você sabe o que é injusto? É eu ter que carregar o fardo de funcionários incompetentes enquanto tento salvar essa empresa. Chiara, a italiana, suspirou alto. Continuou mexendo no celular. Kenji, o japonês, permaneceu imóvel, rosto neutro. Petra, a alemã, olhava para a mesa. Ninguém defendeu Sofia. Ricardo voltou para ela. Então, vai ler ou não? Sofia olhou para a tela.
Os caracteres em mandarim embaralharam por um segundo. Nervos, adrenalina. Ela começou, devagar. Ziga Wen Guan Yu. Mais alto, Ricardo gritou. Ninguém está ouvindo. Sofia respirou. Tentou de novo. Mais alto. Ziga Wen Guan Yu Jongo de Kaiden Gensi. Ricardo começou a rir. Alto, escandaloso. O quê? Sofia parou. Desculpa, desculpa. Ele limpou lágrima imaginária. É que o sotaque. Você está falando mandarim ou está tossindo? Risadas explodiram na sala, não de todos, mas de suficientes. Sofia sentiu algo quebrar dentro do peito. Eu estou falando certo. Claro, claro. Ricardo acenou com a mão. Você está falando certo, assim como eu estou falando russo. Ele soltou sons aleatórios. Blayat, blayat, vodka, balalaika. Olha, eu falo russo. Mais risadas. Paulo estava encostado na parede, olhos no chão. Marina tinha os braços cruzados, maxilar apertado, mas não disse nada. Sabe o que é pior? Ricardo continuou. Você realmente acredita que sabe. Você se convenceu disso. Provavelmente assiste uns vídeos no YouTube, repete umas palavrinhas e acha que é poliglota. Ele se virou para os executivos. Gente, isso é sério. Isso é um problema sistêmico. Esses jovens vivem numa bolha. Acham que Google Translate é fluência. Jean-Pierre, o francês, riu baixo. Sofia apertou os punhos, unhas cravando. Eu não uso Google Translate. Ah, não! Ricardo pegou o celular dela da mesa. Ela tinha deixado ali quando entrou. Vamos ver então. Isso é invasão de... Invasão nada. Você está no meu evento, usando equipamento da empresa. Ele desbloqueou. A senha era simples. Data de nascimento do pai. Começou a navegar. Olha só, Duolingo, que surpresa! Ele virou a tela para a sala. Aplicativo de criança. Aprenda idiomas em 10 minutos por dia. Isso explica tudo. Sofia sentiu lágrimas ardendo. Segurou. Duolingo é um recurso válido. Recurso válido, Ricardo gargalhou. Para pedir comida em viagem, talvez? Para fazer negócios internacionais? Ele jogou o celular de volta na mesa. Você é patética. Silêncio pesado. Marco se levantou. Ok, Ricardo, eu acho que já... Já o quê? Ricardo se virou para ele agressivo. Você vai defender mediocridade? Você, Marco, que estudou em Oxford. Marco hesitou. Olhou para Sofia. Olhou para Ricardo. Sentou. Sofia sentiu o chão sumir. Ricardo voltou para ela. Mais perto agora, invadindo o espaço pessoal. Quer saber a verdade? Você não pertence aqui. Nunca pertenceu. A única razão de você ter sido contratada é cota, diversidade, essas baboseiras de RH. Ele baixou a voz. Venenosa. E aposto que seu pai também não estudou, né? Sua mãe? Aposto que você é a primeira da família a tentar algo maior. E olha como terminou. O mundo parou. Sofia ficou branca. Não fala do meu pai. Por que não? Ricardo sorriu. Acertei? Acertei. Eu sempre acerto. Dá para ver de longe. A pose de quem veio de baixo e acha que esforço substitui talento. Meu pai, seu pai provavelmente fez o melhor que pôde. E não foi suficiente. Igual você. Lágrima desceu. Uma. Sofia limpou rápido. Tarde demais. Ah, agora vai chorar? Ricardo se virou para a plateia. Vejam. Profissionalismo. Chora quando é confrontada com a verdade. Petra, a alemã, fechou os olhos. Desconfortável, mas quieta. Kenji continuou impassível. Jean-Pierre olhava para o próprio café. Chiara havia saído da sala. Ninguém notou quando. Ricardo pegou um guardanapo da mesa. Ofereceu para Sofia. Aqui, se enxuga. E depois pega aquela bandeja ali no canto e limpa a mesa 6. É para isso que você serve. Risadas, menos agora. Mais constrangidas, mas ainda risadas. Sofia pegou o guardanapo, mãos tremendo. Enxugou o rosto, amassou o guardanapo, apertou na mão. Pronto? Ricardo perguntou. Podemos continuar a reunião de adultos agora? Sofia olhou para ele, depois para a sala. 50 pessoas, nenhuma defendendo,
Nenhuma ligando. Ela era invisível, sempre foi. Apenas uma garota com sonhos idiotas. Paulo se aproximou. Sofia, vem. Vamos sair. Ela assentiu. Pernas bambas, deu um passo em direção à porta. Espera! Ricardo novamente. Sempre ele. Esqueceu isso. Jogou a prancheta dela no chão. Papéis se espalharam. Recolhe. Não sou empregado de ninguém. Sofia olhou para os papéis. Depois para ele. Poderia recolher, poderia sair, seria mais fácil. A sala esperou. Ricardo cruzou os braços. Sorriso de quem já venceu. Sofia se abaixou. Recolheu os papéis, um por um. Isso, bom trabalho. Ricardo bateu palmas lentas. Pelo menos uma coisa você faz direito. Ela juntou os papéis. Guardou na prancheta. Ficou de pé. Ricardo já tinha virado de costas, começando a reunião como se ela nunca tivesse existido. Então, pessoal, sobre o contrato com a Europa Oriental, Sofia caminhou para a porta, a mão na maçaneta. De novo. Paulo segurou o braço dela, gentil. Vem, acabou. Ela olhou para ele, depois para a sala. Ricardo gesticulando, comandando. Rei do pedaço. Petra anotando algo. Kendi com expressão vazia. Jean-Pierre bocejando. Marco evitando olhar para ela. E Marina. Marina no fundo da sala, olhando direto para Sofia. E ela estava brava. Não com Sofia, com Ricardo. Maxilar travado. Olhos em fogo. Ela fez sinal com a cabeça, pequeno, quase imperceptível. Não um vai embora, um espera. Sofia hesitou. Ricardo continuou. A reunião com os parceiros búlgaros está marcada para... Ele parou. Virou. Você ainda está aqui? Sofia soltou a maçaneta. Eu quero tentar de novo. Silêncio mortal. Ricardo inclinou a cabeça. Você está brincando. Não estou. Sofia, Paulo sussurrou. Não faz isso, por favor. Ricardo caminhou até ela. Devagar. Você não aprendeu nada nos últimos 20 minutos? Aprendi que o senhor não quer me ouvir. Sofia endireitou a coluna. Voz firme agora. Aprendi que o senhor tem medo. A sala prendeu a respiração. Medo? Ricardo riu, sem humor. De você? De ser exposto. Exposto de quê? Sofia deu um passo à frente. De que talvez eu saiba algo que o senhor não sabe. E isso destruiria a narrativa. Ricardo ficou vermelho. Você está me chamando de mentiroso? Estou dizendo que o senhor não quer um teste justo, quer um show. Ele avançou, invadiu o espaço dela. Escuta aqui sua... Senhor Ricardo. A voz veio do fundo da sala. Marina. Ela se aproximou, firme. A reunião com os clientes internacionais é em 10 minutos. Sala 2B. Dr. Castilho já chegou. Ele está esperando. Ricardo piscou. Que reunião? A reunião decisiva. Com os japoneses, alemães, italianos, franceses, árabes, coreanos. A que define o contrato de expansão internacional. Marina olhou para Sofia, depois para Ricardo. Dr. Castilho pediu especificamente por tradutores qualificados. Todos os idiomas. Ricardo relaxou. Ótimo, eu falo 4 idiomas. Está coberto. Dr. Castilho pediu por 2 tradutores. Redundância. Marina pausou. Posso levar a Sofia? Ricardo explodiu em risadas. A Sofia? Você enlouqueceu? Ela disse que fala 9 idiomas. Ela mentiu. Então que prove na reunião de verdade. Marina não desviou o olhar. Na frente do CEO, na frente dos clientes. Se ela fracassar, é demitida na hora. Se funcionar, ela deixou no ar. Ricardo olhou para Sofia, depois para Marina, depois para a sala de executivos observando. Ele estava preso. Se recusasse, pareceria que tinha medo. Se aceitasse, bem, Sofia fracassaria de qualquer jeito. Está bem, ele sorriu. Aquele sorriso de tubarão. Vamos, quero ver você implodir na frente do CEO. Vai ser lindo. Sofia saiu da sala. Pernas bambas, coração martelando. 2 minutos até a reunião. Ela correu para o banheiro, trancou a porta, mãos na pia. Água fria no rosto.
O espelho devolveu uma imagem que ela não reconheceu. Olhos vermelhos, rosto manchado, cabelo desarrumado. A menina de 12 anos estava ali, a que foi humilhada no pátio da escola. Mas também estava outra, a que prometeu ao pai, no hospital. Última conversa. Não esconda por medo de homens pequenos. Sofia abriu o crachá. A lista manuscrita estava ali. Dobrada, gasta de tanto tocar. 9 idiomas, ela sabia todos, fluentemente, testada 1000 vezes em conversas online, em cafés com imigrantes, em comunidades virtuais, mas nunca assim, nunca com tudo em jogo. Ela puxou o celular, mãos tremendo, abriu o aplicativo de gravação. Se tentarem me silenciar de novo, tenho backup. Respirou fundo, apertou REC. Começou, português. Meu nome é Sofia Araújo. Inglês. I speak 9 languages fluently. Espanhol. E estudado durante 5 anos. Francês. Chaque langue est un âme différente. Alemão. Ich habe keine Angst mehr. Mandarim. Wo Junbei Haula. Japonês. Kongreru Kotoa Nimonai. Coreano. Naneun Halsuita. Árabe. Ana Mustaida. De volta ao português. E eu não vou mais me esconder. Stop. 2 minutos de prova, guardado, caso Ricardo tentasse apagar ela de novo. Sofia lavou o rosto novamente. Refez o rabo de cavalo. Apertou bem. Abriu a porta. Marina estava no corredor, esperando. Você tem certeza disso? Marina perguntou. Não, Sofia admitiu. Mas vou fazer mesmo assim. Marina sorriu. Rápido. Bom, porque eu coloquei minha cabeça na reta por você. Se você falhar, eu caio junto. Por que você fez isso? Marina olhou para o corredor, para a porta da sala de conferências onde Ricardo ainda estava. Porque eu já fui você, 7 anos atrás, e ninguém me defendeu. Ela olhou de volta. Não vou deixar acontecer de novo. Sofia sentiu algo aquecer no peito. Obrigada. Não me agradeça ainda. Agradeça quando terminar. Marina apontou para o corredor oposto. Sala 2B. Terceira porta à esquerda. Doutor Castilho está lá. 6 clientes internacionais. Ricardo vai chegar em 3 minutos. O que eu faço? Você entra, se apresenta. Educada, profissional. E quando Ricardo começar a falar, Marina pausou. Sorriso perigoso. Você deixa ele cavar o próprio buraco. Sofia franziu a testa. Como assim? Você vai ver. Marina começou a andar. Parou. Virou. Ah, e Sofia? Sim? O cliente japonês é o presidente da 3ª maior empresa de tecnologia da Ásia. O alemão é CEO de conglomerado industrial. O árabe é príncipe, literalmente. Marina inclinou a cabeça. Não são pessoas que toleram mentira ou arrogância. Ela deixou a informação pairar. Sofia processou. Ricardo tinha mentido no currículo. Marina tinha acabado de confirmar. Ele dizia que falava 4 idiomas. Mas, na verdade, ele fala quantos? Sofia perguntou. Inglês. Mal. Marina sorriu. O resto é Google Translate. Eu sei porque sou eu quem limpa o histórico do notebook dele. Sofia piscou. Você está me dando munição. Estou te dando a verdade. Marina cruzou os braços. O que você faz com ela é escolha sua. Ela começou a andar. 3 minutos. Sala 2B. Não se atrase. Sofia ficou sozinha no corredor. 3 minutos. Ela olhou para a esquerda. Saída do hotel. Porta giratória. Liberdade. Olhou para a direita. Corredor longo. Sala 2B. Leões esperando. Poderia correr. Ninguém julgaria. Ela tinha sido humilhada o suficiente. Mas então o quê? Voltar para casa. Para o quarto pequeno. Para a parede com a lista do pai. E passar o resto da vida sabendo que, quando teve a chance, fugiu. Homens pequenos gritam alto porque têm medo do seu silêncio. Ricardo tinha gritado por 20 minutos. Talvez estivesse com medo. Sofia abriu a mochila. Tinha roupa social ali. Sempre tinha. Caso precisasse substituir alguém em evento. Foi até o banheiro de novo. Trocou rápido. Calça social preta, blusa branca, blazer cinza, passou batom, leve, profissional. Prendeu o cabelo diferente, mais formal.
Olhou no espelho. Não era mais a estagiária humilhada. Era Sofia Araújo. 9 idiomas. 5 anos de estudo obsessivo. Filha de Youssef Araújo. Imigrante sírio que atravessou o mundo para dar futuro melhor para a filha. Ela tocou o crachá. A lista dentro. Cada língua é uma alma diferente. Hoje, ela carregaria todas as 9. Sofia saiu do banheiro. Caminhou pelo corredor. Passos firmes agora. Terceira porta à esquerda. Sala 2B. Placa dourada. Reunião privada. Expansão internacional RDX. Ela parou na frente da porta. Escutou vozes do outro lado. Sotaques diferentes. Línguas diferentes. Japonês. Alemão. Árabe. Italiano. Seu coração acelerou. Mas não de medo. De adrenalina. De promessa prestes a ser cumprida. Ela respirou. 1, 2, 3 vezes. Ajeitou o blazer. Abriu a porta. 15 rostos viraram para ela. Doutor Eduardo Castilho, CEO da RDX, estava na cabeceira. 60 anos, terno impecável, expressão séria. 6 clientes internacionais ao redor da mesa. Um japonês de óculos, terno azul marinho. Uma alemã loira, postura militar. Um árabe de barba grisalha, túnica branca sob terno. Um italiano grisalho, gravata vermelha. Um coreano jovem, tablet na mão. Uma francesa morena, olhar afiado. Todos olharam para Sofia. Quem é você? Dr. Castilho perguntou. Não grosseiro, apenas direto. Sofia endireitou a coluna. Sofia Araújo, tradutora. Marina me chamou. Dr. Castilho olhou para Marina, que estava no canto com tablet. Marina acenou com a cabeça. Ela fala 9 idiomas, senhor. Silêncio. O japonês inclinou a cabeça. Curioso. A alemã franziu a testa. Cética. 9? Dr. Castilho repetiu. Sim, senhor. Ele apontou para a cadeira no canto. Senta. Ricardo está vindo. Ele vai liderar a negociação. Sofia sentou. As mãos não tremiam mais. Ela olhou para cada cliente. Cada um representava um idioma, uma cultura, um universo, e ela conhecia todos. A porta se abriu. Ricardo entrou. Sorriso confiante, terno impecável, maleta de couro. Parou quando viu Sofia. O sorriso vacilou por meio segundo. Depois voltou, maior, mais falso. Dr. Castilho. Ele cumprimentou com um aperto de mão firme. Obrigado pela confiança. Estou pronto para fechar o maior contrato da história da RDX. Dr. Castilho assentiu. Espero que sim. São 6 mercados diferentes. 6 idiomas. Sem problemas. Ricardo bateu na mesa. Eu domino 4 e trouxe... Ele olhou para Sofia. Veneno nos olhos. Suporte para o resto. Suporte. Não tradutora. Não colega. Suporte. Sofia respirou. Deixa ele falar. Dr. Castilho abriu a pasta. Então vamos começar. Temos 2 horas. Muito a cobrir. Ele olhou para o cliente japonês. Tanaka-san, quer começar? O japonês assentiu. Olhou para Ricardo e começou a falar. Em japonês. Rápido. Técnico. Ricardo sorriu. Não entendeu uma palavra. O japonês falou por 40 segundos. Pergunta técnica sobre logística de distribuição no mercado asiático. Ricardo manteve o sorriso. Olhos vazios. Silêncio constrangedor. Dr. Castilho franziu a testa. Ricardo? Ele perguntou sobre cronograma de implementação. Ah, sim, claro. Ricardo pegou o notebook, dedos rápidos, procurando o tradutor. O japonês percebeu. Cruzou os braços. Sofia fechou os olhos. Deixa ele cavar. Ricardo achou algo no notebook. Respondeu em inglês. We can implement in 6 months with phased rollout across major metropolitan areas. O japonês inclinou a cabeça, esperando tradução. Não veio. Ricardo, Dr. Castilho disse tom mais duro. Ele não fala inglês. Você não ia responder em japonês? Claro, é que... Ricardo olhou para Sofia. A tradutora deveria... Você disse que dominava 4 idiomas. Dr. Castilho não estava mais sorrindo. Japonês é um deles? Domino no nível intermediário. Intermediário não fecha contrato de 80 milhões.
Dr. Castilho olhou para Sofia. Você fala japonês? Todos os olhos na sala viraram para ela. Ricardo ficou branco. Sofia assentiu. Sim, senhor. Então traduza a pergunta do Tanaka-san para mim. E traduza minha resposta de volta. Ricardo tentou intervir. Dr. Castilho, com todo respeito, eu posso... Quieto. Dr. Castilho não tirou os olhos de Sofia. Estou esperando. Sofia respirou. Olhou para o japonês. Falou em japonês. Fluente. Chanjong-san, moi do Simon Okurifan shite itadakimasu ka? Tanaka-san, poderia repetir a pergunta? O homem piscou. Surpreso. Depois sorriu. Respondeu em japonês. Devagar agora. Detalhado. Sofia traduziu para português. Ele quer saber se conseguimos implementar sistema de distribuição integrado em 6 meses, mas com foco inicial nas 5 maiores cidades japonesas. Ele precisa de cronograma detalhado, considerando diferenças regulatórias entre Tóquio e Osaka. Dr. Castilho olhou impressionado. Perfeito, ele pensou. Diga que precisamos de 8 meses para fazer correto. 6 é arriscado. Queremos qualidade, não velocidade. Sofia virou para o japonês. Traduziu em japonês. O homem assentiu. Satisfeito. Respondeu. Sofia traduziu de volta. Ele concorda. 8 meses é razoável. Ele aprecia honestidade ao invés de promessas vazias. Olhou para Ricardo ao dizer promessas vazias. Ricardo estava vermelho. Dr. Castilho tamborilou os dedos na mesa. Olhou para Ricardo, depois para Sofia. Interessante. Na alemã, Petra se inclinou para a frente. Falou em alemão, direto para Ricardo. Ich habe eine Frage über die Qualitätskontrolle. Wie werden Sie sicherstellen, dass deutsche Standards eingehalten werden? Pergunta sobre controle de qualidade e padrões alemães. Ricardo piscou, travou. Ela perguntou sobre qualidade. Sofia respondeu, em português, sem traduzir completamente. Ricardo agarrou a deixa. Ah, sim. Qualidade é nossa prioridade número 1. Temos certificações ISO. Petra o interrompeu, em alemão, mais rápido. Das ist nicht das, was ich gefragt habe. Beantworten Sie bitte auf Deutsch. Ela pediu resposta em alemão. Ricardo congelou. Dr. Castilho suspirou. Ricardo, seu CV diz que você fala alemão fluente. Falo, é que o sotaque dela é muito fechado. Petra estreitou os olhos. Meu sotaque é padrão Hochdeutsch. Se você fala alemão, entende perfeitamente. Silêncio mortal. Marina, no canto, olhava para o tablet, escondendo sorriso. Dr. Castilho virou para Sofia. Traduza a pergunta dela. Sofia traduziu. Ela quer saber como vamos garantir que padrões alemães de qualidade sejam mantidos durante toda a cadeia de produção, especificamente sobre certificações TÜV e DIN. Responda em alemão, Dr. Castilho disse, para Sofia. Ricardo tentou protestar. Senhor, eu sou o diretor dessa conta. E claramente não fala alemão. Dr. Castilho não desviou o olhar de Sofia. Responda. Sofia olhou para Petra. Falou em alemão. Técnico. Preciso. Wir werden sicherstellen, dass alle Produktionsphasen TÜV zertifiziert sind. Wir arbeiten mit deutschen Beratern zusammen, DIN-Standards zu erfüllen. Petra assentiu. Respondeu em alemão, aprovando. Sofia traduziu. Ela está satisfeita. Quer documentação formal, mas concorda com a abordagem. Dr. Castilho olhou para Ricardo. Você entendeu o que elas falaram? Ricardo abriu a boca. Fechou. Não entendi, né? Dr. Castilho cruzou os braços. Quantos idiomas você realmente fala, Ricardo? Eu, inglês, espanhol, um pouco de francês. Um pouco? A francesa Isabelle se manifestou. Em francês, rápido, irritada. Si vous parlez français, répondez-moi. Pourquoi votre proposition ignore complètement les régulations européennes sur la proteção de données? Pergunta sobre regulações europeias de proteção de dados. Ricardo olhou para ela como se fosse alienígena. O quê? Isabelle revirou os olhos. Olhou para Dr. Castilho. Il ne parle pas français. Ele não fala francês.
Dr. Castilho fechou os olhos, respirou fundo. Ricardo, sai. Senhor, sai. Agora. Ricardo ficou vermelho. Dr. Castilho, eu posso explicar. Você mentiu no currículo, mentiu na entrevista, mentiu para mim. Dr. Castilho se levantou. E quase me fez perder o maior contrato da empresa porque você quis bancar o gênio. Mas eu trouxe essa conta. Você trouxe o contato. Marina fez todo o trabalho. Dr. Castilho apontou para a porta. Sai antes que eu chame segurança. Ricardo olhou ao redor, procurando aliado. Encontrou só olhares de desprezo. O árabe, Sheikh Hassan, falou pela primeira vez. Inglês com sotaque. A man who lies about small things will lie about big things. I do not do business with liars. Homem que mente sobre coisas pequenas, mentirá sobre grandes. Ele não faz negócio com mentirosos. O coreano assentiu. Sami. O italiano, Marco, que estava na reunião anterior, olhou para Sofia. Depois para Ricardo. Você humilhou ela mais cedo, na frente de todos. Chamou ela de burra. Ricardo piscou. Ela não sabia responder. Por que você não deixou? Marco se levantou. Eu estava lá. Eu vi. E eu não fiz nada. Ele olhou para Sofia. Me despiasse. Desculpa. Eu deveria ter te defendido. Sofia assentiu, aceitando. Marco olhou para Ricardo. Mas agora vejo quem realmente não sabe nada aqui. Ricardo estava tremendo, de raiva, de humilhação. Ele olhou para Sofia, veneno puro. Você planejou isso. Você e a Marina, sabotagem. Sabotagem, Marina falou pela primeira vez. Voz calma, mortal. Eu só marquei uma reunião. Você que decidiu mentir sobre suas habilidades. Eu não menti. Eu falo esses idiomas. Então fala. Dr. Castilho apontou para os clientes. Fala japonês, fala alemão, fala francês. Prova. Ricardo abriu a boca. Nada saiu. Ele olhou para o notebook. Instinto. Procurando o tradutor. Todos viram. Sheikh Hassan balançou a cabeça. Decepcionado. Waste of time. Dr. Castilho apontou para a porta. Última vez. Sai. Ricardo pegou a maleta, mãos tremendo. Parou na frente de Sofia. Você vai se arrepender. Não. Sofia olhou direto nos olhos dele. Mas você vai. Ele saiu. Bateu a porta. Silêncio pesado. Dr. Castilho sentou. Passou a mão no rosto. Desculpem. Todos. Isso foi embaraçoso. Tanaka, o japonês, falou em inglês. Not your fault. But we need someone who can communicate. Não é sua culpa. Mas precisamos de alguém que consiga se comunicar. Dr. Castilho olhou para Sofia. Você realmente fala 9 idiomas? Sim, senhor. Prove. Sofia assentiu. Olhou para cada cliente. Começou com o japonês. Falou sobre expansão no mercado asiático. 40 segundos. Fluente. Tanaka sorriu. Respondeu. Impressionado. Mudou para alemão. Discutiu padrões de qualidade com Petra. 50 segundos. Petra assentiu. Ausgezeichnet. Excelente. Francês. Explicou para Isabelle sobre proteção de dados europeus. 1 minuto. Isabelle sorriu. Parfait. Italiano. Conversou com Marco sobre logística mediterrânea. Marco riu. Parli meglio di me. Você fala melhor que eu. Árabe. Cumprimentou Sheikh Hassan formalmente. Falou sobre mercado do Oriente Médio. O Sheikh ficou impressionado. Respondeu em árabe. Longo, detalhado. Sofia traduziu para português. Ele diz que é raro encontrar ocidental que fala árabe corretamente. Ele aprecia o respeito à cultura. Coreano. Discutiu tecnologia com o jovem executivo coreano. Ele bateu na mesa, animado. Debag! Incrível. Sofia respirou. 7 idiomas em 5 minutos. Faltavam 2. Espanhol e inglês, eu assumo que você fala, Dr. Castilho disse. Sofia respondeu em espanhol. Com fluidez. Estudei durante 3 anos. Com fluência, estudei por 3 anos. Mudou para inglês. And I've been practicing English since I was 14. Self-taught, mostly through films and online communities. Dr. Castilho ficou em silêncio por 10 segundos.
Depois olhou para Marina. Ela trabalha aqui há quanto tempo? 8 meses. Estagiária. Salário? R$ 2.000. Dr. Castilho piscou. 2.000? Por mês? Sim, senhor. Ele olhou para Sofia. Você ganha R$ 2.000 por mês e fala 9 idiomas fluentemente? Sim, senhor. Como? Sofia hesitou. Estudei sozinha, 5 anos, aplicativos, vídeos, conversação com nativos online, livros da biblioteca. Faculdade? Não terminei. Meu pai faleceu. Precisei trabalhar. Dr. Castilho se recostou na cadeira. Seu pai seria orgulhoso. Sofia sentiu lágrimas ardendo. Segurou. Ele era, a razão de eu ter aprendido. Silêncio respeitoso. Então Tanaka falou em japonês. Sério, Sofia traduziu. Ele diz que talento real não precisa de diploma. Precisa de dedicação. E eu demonstrei ambos. Petra concordou em alemão. Sie hat mehr Integrität als 100 Ricardo. Ela tem mais integridade que 10 Ricardos. Dr. Castilho olhou para os clientes. Vocês confiariam nela para coordenar essa negociação? Um por um, assentaram. Tanaka. Sim. Petra. Já. Isabelle. Oui. Marco. Absolutamente. Sheikh Hassan. Yes. O coreano. Né. Sim. Dr. Castilho olhou para Sofia. Você está despedida. O mundo parou. Sofia piscou. Senhor? Despedida do cargo de estagiária. Ele abriu a pasta. Pegou uma caneta. Bem-vinda ao cargo de coordenadora de relações internacionais. Salário 12.000. Equipe própria. Escritório. Começa segunda-feira. Sofia não conseguiu respirar. Senhor, eu... Aceita ou não? Dr. Castilho perguntou, quase sorrindo. Sim. Sim. Aceito. Marina começou a aplaudir. Os clientes acompanharam. Sofia sentou, pernas falhando. Tanaka se levantou. Caminhou até ela, ofereceu a mão. Omedetou gozaimasu. Parabéns, Sofia apertou. Arigatou gozaimasu. Obrigada. Petra também. Herzlichen Glückwunsch. Um por um, cumprimentaram. Quando todos sentaram, Dr. Castilho abriu o laptop. Agora vamos recomeçar. Direito. Sofia, você lidera as traduções. Marina, você anota tudo. Temos 6 mercados para conquistar. Sofia abriu o tablet, mãos ainda tremendo, mas agora de adrenalina, de vitória. A reunião começou de verdade, e pela primeira vez em 8 meses, Sofia não era invisível, era essencial. A reunião fluiu por 1 hora. Sofia alternava entre idiomas como quem respira. Natural, preciso. Cada cliente tinha dúvidas específicas, preocupações culturais, detalhes técnicos, e Sofia navegava tudo. Tanaka perguntou sobre prazos em japonês. Ela respondeu. Adicionou contexto cultural sobre como japoneses valorizam pontualidade extrema. Petra questionou especificações em alemão. Sofia não apenas traduziu, mas sugeriu ajustes para atender padrões europeus mais rígidos. Dr. Castilho observava tudo, impressionado. Ocasionalmente fazia perguntas. Sofia respondia, clara, confiante. Marina anotava cada detalhe, sorriso discreto no rosto. Então a porta se abriu. Ricardo. Ele não tinha ido embora. Estava vermelho, suado, respiração pesada. Dr. Castilho, preciso falar com o senhor. Todos viraram. Dr. Castilho suspirou. Ricardo, eu fui claro. Ela está mentindo. Ricardo apontou para Sofia. Tudo isso é teatro. Silêncio gelado. Teatro? Dr. Castilho repetiu perigoso. Ela estudou esses clientes antes. Decorou respostas. Isso não é fluência real. Ricardo entrou na sala. Aposto que se fizermos perguntas fora do roteiro, ela trava. Sofia sentiu o estômago apertar. Tanaka franziu a testa. You think she memorized 1 hour of technical conversation in 6 languages? Você acha que ela memorizou 1 hora de conversação técnica em 6 idiomas? Exatamente. Ricardo não percebeu o sarcasmo. Ela teve acesso aos arquivos. Marina provavelmente passou tudo. Marina se levantou. Cuidado com o que você diz. É verdade, vocês planejaram isso. Ricardo olhou para Dr. Castilho. Senhor, ela não tem diploma.
Não tem certificado. Não tem nada que prove que ela realmente... Chega! Dr. Castilho bateu na mesa. Você está fazendo acusações graves sem prova. Então teste ela. Agora. Algo que ela não possa ter preparado. Sheikh Hassan se inclinou para a frente. Curioso agora. Actually, I am interested too. Not because I doubt, but because talent like this is rare. I want to see limits. Na verdade, estou interessado também. Não porque duvido, mas porque talento assim é raro. Quero ver limites. Doutor, Castilho olhou para Sofia. Você se importa? Sofia respirou. Não, senhor. Ricardo sorriu. Vitorioso. Ótimo. Ele pegou o celular. Procurou algo. Aqui. Traduz isso. Mostrou a tela. Artigo técnico em russo. Sobre criptomoeda e blockchain. Russo não estava na lista, Dr. Castilho disse. Exatamente, porque ela não sabe. Ricardo cruzou os braços. Sofia olhou para a tela. Russo, alfabeto cirílico. Ela não falava russo. Nunca estudou. Não estava na lista do pai. Eu não falo russo, ela admitiu. Ricardo explodiu em risadas. Viu, viu, ela é uma fraude. Ela disse que falava 9 idiomas. Marina interveio. Russo não é um deles. Como sabemos que os outros 9 são reais? Talvez ela só fale português e inglês e o resto é blefe. Ricardo estava animado agora, sentindo sangue. Petra suspirou. Das ist lächerlich. Isso é ridículo. É? Ricardo virou para ela. Então vamos testar de verdade. Improvisação total. Ele olhou para o coreano. Você, faz uma pergunta para ela. Algo pessoal, aleatório, que ela não poderia ter preparado. O coreano Min-jun olhou para Sofia. Depois para Dr. Castilho. Dr. Castilho assentiu. Se Sofia concordar. Sofia sentiu o coração acelerar, mas assentiu. Tudo bem, Min-jun pensou. Então falou em coreano, rápido, casual. E hoje, Jonyog Momyogosoyo, Grigujeu Joahanan Hangugumzig Moyeyo. O que você comeu ontem à noite? E qual sua comida coreana favorita? Pergunta aleatória. Impossível de preparar. Sofia respondeu sem hesitar. 요새는 파스타를 먹었어요. 제일 좋아하는 한국 음식은 김치찌개예요. 매운 걸 좋아해서요. Comi macarrão ontem. Minha comida coreana favorita é kimchi-jjigae, porque gosto de comida picante. Min-jun sorriu. Bateu na mesa. Wambyeokgeo. Perfeito. Ricardo piscou. Ela pode ter decorado frases sobre comida. Para, Marco interrompeu. Você está sendo patético. Patético? Eu estou protegendo a empresa de... De quê? Isabelle cortou. Em francês, irritada. De quelqu'un qui est clairement plus qualifié que vous ne l'avez jamais été. De alguém que é claramente mais qualificada do que você jamais foi. Sofia traduziu automaticamente para Dr. Castilho. Hábito agora. Ricardo estava perdendo, mas não desistiu. Tudo bem, última prova. Ele olhou para Sheikh Hassan. Você é de onde? Arábia Saudita? Emirates. Mesma coisa. Not the same. O Sheikh cortou frio. Ricardo continuou. Fala algo em árabe, dialeto local. Algo específico que só alguém que realmente viveu lá entenderia. Sheikh Hassan olhou para Sofia. You lived in Arab country? Você viveu em país árabe? Não, Sofia respondeu. Mas meu pai era sírio, me ensinou árabe clássico. Depois estudei dialetos sozinha. O Sheikh assentiu. Respeitoso. Falou em árabe. Dialeto Gulf. Rápido. Perguntou sobre tradições de hospitalidade, sobre servir café, detalhes culturais sutis. Sofia respondeu. Não perfeitamente. Hesitou em 2 palavras. Mas respondeu. Explicou tradições. Mencionou detalhes que só quem estudou cultura realmente saberia. O Sheikh ouviu tudo. Silêncio. Ricardo sorriu. Ela hesitou. Viram? Ela não é fluente. Ela é a segunda melhor falante de árabe não nativa que já conheci. Sheikh Hassan interrompeu. E eu conheço milhares. Ricardo piscou, mas ela hesitou.
Porque dialetos Gulf são difíceis até para árabes de outras regiões. Ela estudou sozinha, sem imersão. Ele olhou para Sofia. Admiração genuína. Your father would be very proud. Seu pai estaria muito orgulhoso. Sofia sentiu lágrimas, segurou. Shukran Jazilan. Muito obrigada. Ricardo estava pálido agora. Dr. Castilho se levantou. Acabou. Ricardo, pela última vez. Sai. Mas... Segurança! Dr. Castilho gritou. A porta abriu. 2 seguranças entraram. Ricardo olhou ao redor, procurando salvação. Não encontrou. Isso não acabou. Ele sussurrou para Sofia ao passar. Depois foi escoltado para fora. A porta fechou. Silêncio. Então Tanaka começou a aplaudir. Devagar, respeitoso. Os outros acompanharam. Sofia sentou, pernas bambas. Marina trouxe água. Bebe. Sofia bebeu, mãos tremendo. Dr. Castilho voltou para a mesa. Bem, isso foi intenso. Podemos continuar? Todos concordaram. A reunião recomeçou, mas algo havia mudado. Os clientes não tratavam mais Sofia como tradutora. Tratavam como parceira. Faziam perguntas diretamente para ela. Pediam opinião. Valorizavam input. Tanaka perguntou sobre timing de lançamento no Japão. Quis saber a opinião cultural dela. Petra pediu sugestões sobre marketing na Alemanha. Isabelle perguntou sobre nuances francesas em comunicação. Sofia respondeu tudo, contribuindo, adicionando valor além da tradução. Marina anotava, orgulhosa. Dr. Castilho observava, planejando. 2 horas depois, a reunião terminou. Contratos preliminares assinados. Próximos passos definidos. 6 mercados. 6 países. Um contrato de 80 milhões de reais. E Sofia no centro de tudo. Os clientes saíram, um por um, cada um cumprimentando Sofia pessoalmente. Tanaka deixou cartão. If you ever want to work in Tóquio. Petra também. Berlim needs people like you. Quando todos saíram, ficaram só 3. Dr. Castilho, Marina, Sofia. Dr. Castilho fechou a pasta. Você tem família, Sofia? Minha mãe. Liga para ela. Conta as novidades. Ele sorriu. Primeira vez. Porque segunda-feira você começa em novo cargo. E vai ser intenso. Sofia sorriu. Lágrimas finalmente descendo. Obrigada, senhor. Não me agradeça. Você conquistou isso. Ele saiu. Ficaram Marina e Sofia. Você conseguiu. Marina disse. Nós conseguimos. Sofia corrigiu. Marina abraçou ela. Rápido, profissional. Seu pai estaria orgulhoso. Ele está. Sofia sussurrou. Olhou para o crachá. A lista lá dentro. 9 idiomas, 9 almas. E hoje, todas falaram. Sofia saiu da sala 2B. Pernas ainda tremendo. Coração ainda acelerado. Mas tinha que voltar. A reunião anterior. Sala principal, 50 executivos ainda esperando. Eles não sabiam do que tinha acontecido. Marina tocou o ombro dela. Pronta? Pronta! Elas caminharam pelo corredor, de volta. A porta da sala principal estava aberta, vozes dentro, risadas. Ricardo estava lá, obviamente. Ele tinha voltado para o grupo original, para os 50 executivos que testemunharam a humilhação de Sofia, e estava contando história. E aí ela disse que falava 9 idiomas. 9! Eu quase cuspi meu café. Risadas. Dr. Castilho é muito educado. Deixou ela fazer aquele showzinho. Mas depois me chamou no canto e disse, Ricardo, obrigado por expor isso cedo. Porque imagina se descobríssemos na frente dos clientes reais? Mais risadas. Sofia parou na porta, Marina ao lado. Paulo estava lá, encostado na parede, desconfortável. Os outros executivos animados, bebendo café, comendo salgadinhos. Ricardo no centro, rei de novo. Mas e aqueles idiomas que ela falou? Alguém perguntou. Decorado, óbvio. Qualquer um decora 30 segundos de cada língua. Parece impressionante, mas não significa nada. Ricardo deu de ombros. Dr. Castilho pediu para eu liderar a negociação internacional sozinho. Confia em mim. Como sempre. Ele tomou um gole de café. Triunfante. Mas ela foi com você para a reunião, não foi? Outro executivo perguntou.
Foi como observadora, aprendiz, para ela ver como o profissional de verdade trabalha. Ricardo sorriu. Aliás, foi educativo. Ela ficou quietinha o tempo todo. Finalmente aprendeu o lugar dela. Risadas. Sofia sentiu raiva ferver. Marina segurou o braço dela. Calma, deixa ele cavar mais. Ricardo continuou. Sabe qual é o problema dessa geração? Acham que vídeo do TikTok substitui experiência real. Ela provavelmente assistiu uns tutoriais de aprenda japonês em uma semana e achou que enganaria todo mundo. E o Dr. Castilho caiu nisso? Alguém perguntou cético. Claro que não, ele é esperto, por isso me colocou na reunião, porque eu falo 4 idiomas de verdade, com diploma, com certificado, com anos de imersão. Ricardo bateu no peito. Eu morei 6 meses em Londres, 3 meses em Barcelona. Isso sim é aprender língua. Paulo se mexeu, abriu a boca para falar, fechou. Covarde até o fim. E ela foi demitida? Alguém perguntou. Ricardo pausou. Teatral. Não posso comentar sobre decisões de RH, mas digamos que segunda-feira ela não estará mais aqui. Murmúrio. Ela mereceu, uma executiva disse. Foi arrogante demais. Quis aparecer. Exatamente, Ricardo apontou. Isso, quis aparecer, sem ter substância, e pagou o preço. Sofia não aguentou mais. Entrou na sala. Todas as cabeças viraram. Ricardo viu ela. Sorriu. Aquele sorriso venenoso. Ah, Sofia, estava justamente falando de você. Eu ouvi. Silêncio desconfortável. Não deveria estar ouvindo conversas alheias. Ricardo disse calmo. Mas já que está aqui, quer pedir desculpas para todo mundo pelo showzinho antes? Sofia respirou. Não. Não? Ele inclinou a cabeça. Acho que deve. Você desperdiçou tempo de 50 pessoas. Fingiu ter habilidades que não tem. Isso é antiético. Eu não fingi nada. Claro que fingiu. Decorou frases. Qualquer um vê. Ricardo cruzou os braços. Mas tudo bem. Você é jovem. Vai aprender. Talvez em 5, 10 anos, se estudar de verdade, consegue chegar no meu nível. A seu nível? Sofia deu um passo à frente. Que nível? De mentiroso? A sala congelou. Ricardo ficou vermelho. Cuidado! Você disse para o Dr. Castilho que fala 4 idiomas. Disse que morou 6 meses em Londres, 3 em Barcelona. Sofia parou na frente dele. Mentira! Não é mentira. Está no meu currículo. Está, mas não é verdade. Sofia olhou para Marina. Mostra. Marina se aproximou. Tablet na mão. Conectou ao projetor. Imagem apareceu na tela grande. Currículo de Ricardo Domingues. Experiência internacional. Londres, 6 meses. Barcelona, 3 meses. Paris, 2 meses. Idiomas. Português, nativo. Inglês, fluente. Espanhol, fluente. Francês, intermediário avançado. Italiano, básico. Ricardo sorriu. Tá vendo? Está tudo lá. Agora mostra o resto, Sofia disse. Marina trocou de tela. Registros de RH. Histórico de viagens corporativas. Londres, 6 dias, não 6 meses. Barcelona, 4 dias, não 3 meses. Paris, 3 dias, não 2 meses. Todas viagens de trabalho. Curtas, traduzidas em seguida. Business trip. Translation services provided. Serviços de tradução fornecidos. Porque ele não falava as línguas. A sala explodiu em murmúrio. Ricardo pálido. Isso está fora de contexto. Está? Marina trocou de tela novamente. Histórico de e-mails. Ricardo pedindo traduções, repetidamente. Can someone translate this German contract? Need help with this French client call. Spanish presentation. Who can review? Dezenas de e-mails. Anos de e-mails. Todos pedindo ajuda linguística. Você não fala alemão, Sofia disse. Calma, não fala francês. Seu espanhol é básico e seu inglês... Ela trocou de tela. Marina, mostra aquele áudio. Marina tocou. Áudio de reunião. 6 meses atrás. Ricardo tentando falar inglês com um cliente britânico. Sotaque péssimo. Gramática quebrada.
cliente claramente não entendendo. Constrangimento audível. A sala estava em silêncio absoluto agora. Ricardo tentou desligar o projetor. Marina bloqueou. Isso é sabotagem. Vocês editaram? Não editamos nada, Marina disse. São arquivos oficiais da empresa, todos com timestamp, todos verificáveis. Ricardo olhou ao redor, procurando apoio. Encontrou só olhares de choque, decepção, nojo. Eu posso falar esses idiomas o suficiente para trabalhar. Então fala, Sofia desafiou. Agora, na frente de todos. Alemão, 30 segundos. Qualquer coisa. Ricardo abriu a boca. Fechou. Francês, 15 segundos. Nada. Espanhol, 10 segundos. Silêncio. Paulo se afastou da parede. Ricardo, você realmente mentiu? Eu não menti. Eu exagerei um pouco, mas todo mundo faz isso em currículo. Todo mundo não coloca fluência que não tem, um executivo disse. Todo mundo não humilha colega para esconder própria incompetência, outro adicionou. Ricardo estava encurralado, mas eu trouxe resultados. Eu fechei contratos. Fechou? Sofia perguntou. Ou a equipe de tradução fechou enquanto você levava crédito? Marina projetou mais uma tela. Contratos dos últimos 2 anos, cada um listando Ricardo Domingues, Lead Negotiator. Mas nos detalhes, Translation and Cultural Consulting, International Team, equipe internacional, não Ricardo. Você foi a cara, Sofia disse, mas nunca fez o trabalho real. A sala processava. Ricardo estava destruído, e ele sabia, mas tentou o último recurso. Mesmo assim, eu sou o diretor. Eu tenho MBA, eu tenho anos de experiência. Ele apontou para Sofia. Ela é estagiária, sem diploma, sem certificado, sem nada. E vocês vão acreditar nela ao invés de mim? Silêncio. Então a porta se abriu. Dr. Castilho entrou. Atrás dele, os 6 clientes internacionais. Tanaka, Petra, Isabelle, Marco, Sheikh Hassan, Min Jun. Todos testemunhas. Não precisa acreditar nela, Dr. Castilho disse. Acredita neles. Ricardo congelou. Os 6 clientes entraram na sala, silenciosos, sérios. 50 executivos se levantaram, respeitosos. Esses eram os clientes mais importantes da empresa. Dr. Castilho parou no centro. Esses senhores e senhoras acabaram de assinar contrato de 80 milhões de reais com a RDX, maior contrato da história da empresa, murmúrio de surpresa, e querem falar sobre quem liderou a negociação. Dr. Castilho olhou para Ricardo. Não foi você. Tanaka se aproximou. Falou em inglês. Sotaque japonês. I was in that meeting. Ricardo couldn't answer single question. He doesn't speak Japanese, he doesn't speak German, he barely speaks English. Eu estava naquela reunião. Ricardo não conseguiu responder uma pergunta. Ele não fala japonês, não fala alemão, mal fala inglês. Petra, a alemã, continuou. Hat gelogen, über alles. Ela olhou para a sala. Ele mentiu. Sobre tudo. Isabelle, a francesa, balançou a cabeça. J'ai fait des affaires depuis 20 ans. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi malhonnête. E fiz negócios por 20 anos. Nunca vi alguém tão desonesto. Um executivo no fundo sussurrou para outro. Ela acabou de falar francês e alemão. E ele não entendeu nada. O sussurro se espalhou. Ondas. Percepção lenta. Ricardo tinha mentido. Sempre mentiu. E Sofia... Sofia tinha falado 3 idiomas em 30 segundos e eles entenderam. Marco, o italiano, falou. Eu estava na primeira reunião também. Vi Ricardo humilhar essa moça, chamar ela de burra, dizer que ela não sabia nada. Ele pausou. Era projeção. Ele tinha medo que descobríssemos a verdade. Sheikh Hassan assentiu. In my culture we say, the loudest man in room is often the emptiest. Na minha cultura dizemos, o homem mais alto na sala é frequentemente o mais vazio. Min Jun, o coreano, olhou para Sofia, sorriu, falou em coreano, Dangsineum de danheio, Gnung gobjenyeio.
Você é incrível. Ele é covarde. Sofia traduziu automaticamente. Ele disse que eu sou incrível e Ricardo é covarde. A sala silenciou completamente. Processando, ela tinha acabado de traduzir coreano. Naturalmente, sem pensar. Meu Deus! Alguém sussurrou. Ela realmente fala tudo isso. Não eram frases decoradas. Ela é fluente de verdade. Os executivos olhavam para Sofia diferente agora. Não com pena, não com desprezo, com respeito, com admiração. Alguns com vergonha. Paulo se aproximou. Sofia, eu deveria ter te defendido antes. Outros começaram a murmurar acordos. Eu ri. Não deveria ter rido. Eu achei que era show. Desculpa. Você é incrível. Um por um a sala virava, e Ricardo percebia. Ele estava sozinho agora. Todos contra ele. Ele olhou para Dr. Castilho. Última tábua de salvação. Senhor, eu posso explicar. Foi mal entendido. Você mentiu no currículo. Dr. Castilho cortou, voz gelada. Mentiu na entrevista, mentiu por 3 anos, levou crédito por trabalho de outros. E quando alguém ameaçou expor você, ele olhou para Sofia. Você destruiu ela, na frente de 50 pessoas. Eu não destruí, Você chamou ela de burra, de incompetente, de inútil. Dr. Castilho deu um passo mais perto. Atacou a família dela, disse que o pai dela não estudou, jogou guardanapo nela e mandou ela limpar mesa. A sala ficou ainda mais quieta, chocada. Alguns não tinham visto essa parte, agora sabiam. Ele fez isso? Uma executiva perguntou, horrorizada. Paulo assentiu, envergonhado. Fez. Eu vi e não fiz nada. Ninguém fez nada, Sofia disse, voz firme. 50 pessoas assistiram. Alguns riram, alguns filmaram. Ninguém me defendeu. Silêncio culpado. Até Marina, Sofia continuou, olhou para ela. Ela arriscou o emprego dela para me dar chance. Sozinha. Marina acenou com a cabeça. Humilde. Ricardo tentou o último ataque, desesperado. Mas eu construí essa divisão internacional. Eu trouxe esses clientes. Você trouxe contatos. Marina interrompeu. Eu fiz todo o trabalho de pesquisa. A equipe de tradução coordenou tudo. Você só apareceu nas fotos. Ela projetou mais evidências, e-mails, relatórios, documentos, cada contrato internacional, trabalho da equipe, não de Ricardo. Ele era a fachada, sempre foi. Mas eu sou diretor, Ricardo sussurrou, quebrando. Era, Dr. Castilho corrigiu. Estava despedido no momento que mentiu no currículo, só não sabíamos, até hoje. Ricardo olhou ao redor, desesperado. Vocês não podem fazer isso. Eu tenho direitos. Eu vou processar. Processa, Dr. Castilho disse, calmo. E na audiência vou apresentar 3 anos de evidências de fraude. Vai adorar explicar para o juiz. Ricardo abriu a boca. Fechou. Ele estava acabado. Sabia. Recolhe suas coisas, Dr. Castilho disse. Segurança vai acompanhar. Você tem 1 hora. 1 hora? Ricardo piscou. Mas meus projetos, minha equipe, não é mais sua equipe. Dr. Castilho olhou para Sofia. É dela agora. Sofia piscou. Senhor, você assume a divisão internacional, coordenadora de relações internacionais. A equipe responde para você. Segunda-feira, 9 horas, reunião de transição. A sala explodiu em sussurros. Ricardo ficou branco. Você está colocando uma estagiária no meu lugar? Estou colocando a pessoa mais qualificada. Dr. Castilho virou para ele. Agora sai. 2 seguranças entraram. Ricardo olhou para eles, para a sala, para Sofia. Ódio puro nos olhos. Você vai fracassar, ele cuspiu. Em 1 mês você vai implorar para eu voltar. Sofia deu um passo à frente. Olhou direto nos olhos dele. Não vou. Porque diferente de você, eu realmente sei o que estou fazendo. Ricardo tentou responder. Não conseguiu. Os seguranças o escoltaram para fora. Ele saiu gritando. Isso é injusto. Eu construí tudo. Vocês vão se arrepender. A porta fechou. Silêncio. Então Tanaka começou a aplaudir. Devagar,
respeitoso. Os outros clientes acompanharam. Depois Marina, depois Paulo. Um por um, os 50 executivos aplaudiram. A mesma sala que tinha rido dela uma hora atrás, agora estava de pé, aplaudindo. Sofia não conseguiu segurar mais. Lágrimas desceram, mas não de tristeza. De vitória. Doutor Castilho se aproximou, estendeu a mão. Bem-vinda à liderança. Sofia apertou, firme. Obrigada, senhor. Não me agradeça, você conquistou. Ele olhou para a sala. Todos vocês viram. Talento real. Não precisa gritar. Não precisa humilhar. Só precisa de chance. Ele saiu. Os clientes o seguiram. A sala esvaziou aos poucos, até ficarem só Sofia e Marina. Você conseguiu? Marina disse. Sofia respirou, profundo. Eu consegui. Olhou para o teto. Imaginou o pai olhando de algum lugar. Consegui, baba. Ela sussurrou. 9 línguas, 9 universos. Todos falaram hoje. E, finalmente, pela primeira vez em 8 meses, Sofia sorriu. De verdade. Sofia não saiu do hotel imediatamente. Sentou no corredor, encostou na parede fria, pernas ainda tremendo. Marina sentou ao lado, silenciosas por 1 minuto. Então Marina ofereceu o celular. Liga para sua mãe. Sofia pegou, mãos ainda tremendo. Discou, 3 toques. Alô? Mãe? Sofia? Tá tudo bem? Você tá chorando? Tô. Sofia riu entre lágrimas, mas de felicidade. Contou tudo, rápido, atropelado, a humilhação, a reunião, os 9 idiomas, Ricardo sendo exposto, a promoção, silêncio do outro lado, depois soluços. Mãe, seu pai, a voz da mãe quebrou. Seu pai tá vendo, filha. Eu sei que tá. Eu também sei. Ele sempre disse, sempre. Nossa Sofia vai conquistar o mundo. E eu ficava com medo. Achava que você ia se machucar, que o mundo era duro demais. Mais choro. Mas você conseguiu. Você provou ele certo. Sofia limpou as lágrimas. Consegui porque ele me preparou. A lista, os idiomas, tudo o que ele me ensinou. Ele ficaria tão orgulhoso. Eu sei. Conversaram mais 10 minutos. Planos, mudanças, futuro. Quando desligou, Sofia estava sorrindo. Marina também. Pronta para ir para casa? Pronta. Elas saíram do hotel juntas. Noite fria de São Paulo. Avenida Paulista iluminada. Sofia respirou fundo. Ar gelado queimando pulmões. Ela era outra pessoa agora. Não apenas emprego diferente, cargo diferente. Ela era diferente. 3 semanas depois. Escritório da RDX, 12º andar. Sala com placa dourada. Sofia Araújo, coordenadora de Relações Internacionais. Sofia chegou 8 da manhã. Como sempre, abriu o e-mail. 120 mensagens novas. 15 em japonês. 20 em alemão. 30 em inglês, resto misturado. Ela começou a responder, alternando idiomas naturalmente. 8h30, equipe chegou. 6 pessoas. Todos mais velhos que ela. Todos inicialmente céticos sobre estagiária promovida. Mas 3 semanas tinham mudado tudo. Bom dia, Sofia, Carlos disse. Analista sênior, 40 anos de empresa. Bom dia. Carlos, conseguiu fechar aquele contrato com os franceses? Consegui, mas eles querem reunião presencial, em Paris. Quando? Semana que vem. Sofia abriu a agenda. Marca, eu vou. Carlos sorriu. Você em Paris vai ser show. Seu francês é melhor que o deles. Risada da equipe. 9 horas. Reunião com o Dr. Castilho. Sala da presidência. Vista panorâmica de São Paulo. Relatório. Dr. Castilho pediu. Sofia abriu o tablet. Contrato japonês assinado. Implementação começa em 2 meses. Alemães querem expandir escopo. Mandei proposta. Italianos pediram consultoria adicional em marketing. Aprovei. Franceses. Reunião em Paris semana que vem. Árabes. Ela continuou por 10 minutos. Detalhado. Preciso. Dr. Castilho ouvia. Impressionado. 3 semanas e você já expandiu 2 contratos. A equipe é boa, eu só coordeno. Não seja modesta.
Eles nunca produziram assim sob Ricardo. Ele pausou. Aliás, ele tentou contato? Tentou. 3 e-mails. Bloqueei. Bom, ele está processando a empresa por demissão injusta. Dr. Castilho revirou os olhos. Vai ganhar? Não. Temos 3 anos de provas. Advogados disseram que vai ser resolvido em audiência preliminar. Ele sorriu. Mas obrigado por perguntar. Reunião terminou. Sofia voltou para a sala. E-mail novo. Convite. TEDx São Paulo. Gostaríamos de convidá-la para a palestra sobre aprendizado autodidata e superação de barreiras linguísticas. Sofia piscou. TEDx. Mostrou para Marina que agora era a assistente executiva oficial dela. Aceita? Marina disse animada. Eu... Falar na frente de 1000 pessoas? Você falou na frente de 6 CEOs internacionais. 1000 pessoas vai ser fácil. Sofia hesitou. Depois sorriu. Aceita por mim. Tarde. Reunião com cliente coreano. Videochamada. Min Jun, o executivo jovem que tinha testado ela no hotel. Conversaram em coreano por 40 minutos. Negócios, expansão, parcerias. No final ele disse, Sofia, você é a melhor executiva que trabalhei no Brasil. E trabalhei com muitos. Obrigada. Estou falando sério. Se quiser trabalhar na Coreia, tenho posição para você. Salário em dólar. Sofia pensou. Tentador. Mas olhou pela janela. São Paulo. Caótico, poluído. Lindo. Obrigada. Mas meu lugar é aqui, por enquanto. Ele sorriu. Entendo, mas oferta fica aberta. 6 da tarde. Equipe indo embora. Você não vai? Carlos perguntou. Vou, só terminando uns e-mails. Ela ficou até 7. Depois desligou o computador. Pegou bolsa, saiu. No elevador, cruzou com Paulo, ex-gerente dela. Ele tinha sido rebaixado. Não demitido, mas perdeu a autoridade por não ter defendido Sofia. Sofia, ele disse desconfortável. Paulo, você está indo bem. Obrigada. Silêncio. Elevador descendo. Eu deveria ter te defendido, ele disse. Rápido, como se precisasse soltar. Naquele dia, eu deveria e não fiz, e me arrependo. Sofia olhou para ele. Considerou. Eu sei. Desculpa. Aceito. Ela pausou. Mas desculpa não desfaz. Lembra disso na próxima vez que ver alguém sendo humilhado. Elevador parou. Térreo. Paulo saiu primeiro. Cabeça baixa. Sofia saiu depois. Cabeça alta. Rua. Movimento de São Paulo. Buzinas. Gente correndo. Ela parou num café. O mesmo onde tudo tinha começado. Pediu cappuccino. Sentou no canto. Abriu o crachá. A lista ainda lá. Gasta. Quase apagando. 9 idiomas, todos conquistados. Consegui, baba, ela sussurrou. Desculpa? Voz ao lado. Sofia olhou. Garçom jovem. 19, 20 anos. Sotaque estrangeiro. Nada. Desculpa. Só falando sozinha. Ele sorriu. Colocou o café na mesa. Mãos tremendo levemente, nervoso. Você trabalha na RDX, né? Ele perguntou. Tímido. Vi sua foto no LinkedIn. Você virou coordenadora, com 23 anos. Sofia piscou. Você me segue no LinkedIn? Sigo. Você é inspiração. Ele olhou ao redor, verificando se alguém ouvia. Eu sou imigrante, Venezuela. Estou estudando português sozinho. À noite faço curso online de inglês. Quero trabalhar em empresa internacional. Mas... Ele riu, sem humor. Garçom sem diploma não consegue nada. Sofia olhou para ele, viu ela mesma, 3 semanas atrás, 3 anos atrás. Como você se chama? Diego. Diego, você fala quantos idiomas? Espanhol nativo, português estou aprendendo, inglês básico. 3 idiomas aos 20 anos? 19. 19, Sofia sorriu. Sabe o que eu fazia aos 19? Mesma coisa, estudando sozinha, trabalhando de dia, estudando de noite. Ela pegou o cartão da bolsa. Manda teu currículo para mim. Temos vaga de assistente júnior. Não precisa diploma, precisa dedicação. Diego pegou o cartão, mãos tremendo. Sério? Sério, manda até sexta. E Diego? Sim?
Não deixa ninguém te dizer que você não sabe nada, porque 3 idiomas aos 19 é mais que maioria dos executivos que eu conheço. Ele sorriu, lágrimas nos olhos. Obrigado. Sofia terminou o café. Pagou, deixou gorjeta generosa. Saiu do café, rua escurecendo, luzes acendendo. Ela caminhou, sem pressa. Pensou em Ricardo. Último que soube, estava desempregado. LinkedIn cheio de posts sobre injustiças corporativas e cancelamento. Ninguém dava like. Pensou em Dr. Castilho, dando chance, confiando. Pensou em Marina, arriscando tudo para defender. Pensou no pai, ensinando, sempre ensinando. Cada língua é uma alma diferente. 9 almas, e hoje todas viviam através dela. Sofia parou num semáforo, esperando verde. Grupo de executivos passou, conversando alto, rindo. Um deles reconheceu ela, parou. Sofia Araújo. Ela virou. Não reconheceu. Eu estava naquela reunião no hotel 3 semanas atrás. Ele estendeu a mão. Queria pedir desculpas. Eu ri. Quando Ricardo te humilhou, eu ri. E me arrependo. Sofia apertou a mão. Obrigada por dizer. Você está arrasando. Todo mundo fala. A estagiária que virou coordenadora em um dia. Ele sorriu. Você é lenda já. Sofia não sabia o que dizer. Continue assim. O mundo precisa de mais pessoas como você. Ele foi embora. Sinal abriu. Verde. Sofia atravessou. E do outro lado da rua, pela primeira vez em anos, ela não sentia mais vergonha. Não sentia mais medo, sentia orgulho de cada idioma, de cada hora estudada, de cada sacrifício. Ela tinha prometido ao pai, e tinha cumprido. E isso era só o começo. A história da Sofia não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando, porque cada um de nós carrega algo que o mundo ainda não viu. Um talento escondido, uma habilidade que desenvolvemos sozinhos. Um sonho que guardamos porque alguém, em algum momento, disse que não éramos capazes. Sofia passou 5 anos estudando em segredo. 5 anos achando que nunca seria boa o suficiente. 5 anos escondendo seus dons porque tinha medo de homens pequenos que gritavam alto. Até o dia em que ela decidiu que não ia mais se esconder. E tudo mudou. Talvez você seja como a Sofia. Talvez você tenha passado anos desenvolvendo algo, estudando sozinho, praticando em silêncio, construindo habilidades que ninguém ao seu redor valoriza ou entende. Talvez você já tenha sido humilhado por tentar, por ousar, por acreditar que era capaz de mais. Talvez você tenha um Ricardo na sua vida, alguém que te diminui para se sentir maior, que ri das suas ambições, que diz que você não sabe nada. Mas aqui está a verdade que Ricardo aprendeu do jeito mais difícil. Pessoas que gritam alto normalmente têm menos a dizer. Pessoas que humilham normalmente têm mais a esconder. E pessoas que tentam te fazer sentir pequeno fazem isso porque têm medo do seu tamanho real. Sofia prometeu ao pai que não ia se esconder. E ela cumpriu. Que promessa você fez para si mesmo que ainda não cumpriu? Que talento você está escondendo? Que idioma você está aprendendo em segredo? Que habilidade você está desenvolvendo sozinho? Que sonho você guardou porque alguém disse que era impossível? Hoje é o dia de parar de esconder. Se essa história te tocou, se você viu um pedaço de você na Sofia, escreve sim nos comentários. Só isso, sim, para eu saber que você está aqui, que você entendeu, que você também tem 9 universos dentro de você esperando para falar. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está estudando sozinho, que está construindo algo em silêncio, que já foi humilhado, mas não desistiu, compartilha essa história com essa pessoa. Manda para ela, porque às vezes a gente só precisa ver que alguém conseguiu para acreditar que a gente também consegue. Se inscreve no canal, ativa o sino, porque toda semana eu trago histórias reais de pessoas que o mundo subestimou. Pessoas que foram chamadas de burras, de incapazes, de sonhadoras, e que provaram que todo mundo estava errado. Pessoas como a Sofia,
Pessoas como você. Próximo vídeo já está gravado. E é ainda mais impactante. Sobre um homem que foi expulso da própria empresa, humilhado, falido, e que voltou 10 anos depois para comprar a empresa inteira, só para demitir a pessoa que o humilhou. Você não vai querer perder. Mas antes de ir, quero que você faça uma coisa. Pega um papel, ou abre o bloco de notas no celular, e escreve. Escreve uma coisa que você é bom. Uma coisa que você aprendeu sozinho, uma coisa que ninguém sabe sobre você. Pode ser idioma, como a Sofia, pode ser programação, música, arte, matemática, culinária, qualquer coisa. Escreve e lê em voz alta. Porque quando você fala, você torna real, e quando torna real, você para de esconder. Sofia falou 9 idiomas naquele hotel e mudou a vida dela para sempre. Quantos universos você carrega dentro de você? Quantas almas diferentes você tem para mostrar? Não deixa o mundo descobrir só quando for tarde demais. Não espera alguém te humilhar para provar teu valor. Mostra agora. Fala agora. Conquista agora, porque você não é estagiária da tua própria vida. Você é o coordenador, você é o CEO. Você é a Sofia. E o teu momento de falar 9 línguas sem hesitar está chegando. Tá pronto? Escreve sim nos comentários e vamos juntos. Obrigado por assistir até o final. Você faz parte dessa comunidade de pessoas que acreditam que talento real não precisa de diploma, só precisa de coragem. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, homens pequenos gritam alto, mas você não precisa gritar. Você só precisa falar, e o mundo inteiro vai ouvir.